Olá, sejam muito bem-vindos. Muito prazer, meu nome é Luan e eu estou aqui para apresentar um breve curso de introdução à música, né? Música tanto prática quanto a teoria musical, né? Eu acredito que todo mundo, né, em alguma extensão, seja fã de música, né? Uns mais, outros menos, claro, mas todo mundo se emociona, né, em algum nível com música, pelo menos é o que eu acredito, né? Então eu acho muito pertinente, mesmo para quem não vai exatamente tocar música, né, ou não queira seguir nenhuma carreira de música, mesmo para quem só é ouvinte de música, eu acho que o estudo de música ele é particularmente pertinente, né? Você estudar a música te abre, não só é um novo pedaço de informação, isso por si só seria interessante, mas também porque ela te permite ouvir música com outros ouvidos, né? Então você que já gosta de música, né? Às vezes a música começa a soar até mais interessante do que já soava, né? Você começa a descobrir todo um novo gosto, maior ainda do que aquele que você já tinha, né? Pelo menos essa foi a minha própria experiência, né? Eu gostava de música, como muitas pessoas, ouvia música direto no fone, né? Baixava vídeo no YouTube para colocar no player do celular. Sempre gostei, né? Mas aí comecei minha jornada aí no violão e o mundo se abriu, né? Não só eu conheci muito mais música do que eu teria conhecido se não tivesse estudado, mas também as músicas que eu ouvia antes de começar a tocar e estudar música, eu não consigo mais ouvir com os mesmos ouvidos, né? Com ouvidos diferentes agora. Então eu presto atenção em muito mais detalhes, né? Você consegue se deleitar com elementos que antes você não seria capaz de notar. Então, por esses motivos, eu acho que estudar música é muito legal, né? Esse é o resumo da ópera. Estudar música é muito legal. Bom, dito isso, vamos colocar aqui. Introdução à música. Simplesmente assim. Introdução à música, né? Meio assimétrico, me perdoem. Introdução à música. Fica um bom nome. Exatamente isso daqui. A gente vai introduzir a música de uma maneira um pouco menos passiva e mais consciente, né? Vou fazer uma demonstração rápida aqui. O que é música exatamente, né? É difícil definir, né? É difícil definir em termos objetivos o que é música, né? Aqui, isso daqui é música, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez você ache que é só ritmo, e só ritmo não é música. Se você perguntar para um músico clássico, né, o músico clássico vai te falar que a música ela é feita de 3 elementos, ritmo, melodia e harmonia, né? Mas isso é a opinião de um músico clássico, né? De uma escola de música da Europa do século XVIII. Isso não fala por todo o globo, né? Isso não fala por todas as percepções musicais diferentes que pode haver ao redor do planeta. Isso não fala sobre a percepção asiática, oriental de música, não fala sobre a percepção de música dos povos aborígenes, né? Então, existe muito pouco, né, que se esperar de uma definição rigorosa de música, né? Não dá para saber muito bem. Agora, quando você escuta, você sabe, né? Você sabe que isso daqui, por exemplo, esse som não é exatamente música, né?
mas você sabe que isso daqui é música. Então acho melhor ir pela intuição. E mesmo algo tão mundano como esses sons aqui, né? Isso pode ser transformado em música. Isso que é o mais interessante, né? Tudo pode ser transformado em música. Agora, quando você escuta sua música tradicional, ocidental, de rádio, o que você está acostumado a ouvir? Você está acostumado a ouvir isso daqui, né? Alguma coisa assim. Talvez você nunca tenha entendido muito bem o que é que acontece aí. Talvez você já tenha reparado em alguém, numa festa, numa rodinha, na escola, com um violão, e você tenha se pegado se perguntando exatamente o que aquele cara está fazendo. Ele fica batendo aqui nas cordas e fazendo uma coisa com os dedos aqui no braço do violão. E o que é isso? Por que dá para cantar em cima disso? Exatamente o que ele está fazendo, né? Bom, a gente vai chegar lá, mas antes de chegar lá, vamos desconstruir isso daqui, né? Porque eu toquei isso daqui. Agora, talvez para um ouvido não treinado, isso daqui soe como uma coisa só, né? Você nem consegue discernir o que está acontecendo aqui. Então vamos facilitar. Isso daqui, na verdade, é um monte de nota, né? O que são notas? Notas são frequências musicais, né? Na verdade, são só frequências. Então vamos colocar aqui o que é uma nota. De maneira simples, né? Tem mais do que isso, mas de maneira simples, uma nota faz referência a uma frequência. Agora, talvez alguém pergunte, como assim? O que exatamente é uma frequência, né? Frequência de quê? Frequência de rádio? Não deixa de ser. É tipo essa frequência, né? Se quem tá aí assistindo lembra de alguma coisa das aulas de física, né? Talvez se lembre de que você tinha lá o conceito de ondas, né? Vamos supor que aqui seja o tempo, e aqui seja uma medida de espaço, né? Então você sabe que a onda, ela se propaga desse jeito, né? O tempo vai avançando, né? E ela vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e por aí vai, né? Isso considerando que seja uma onda dita transversal, né? Enfim, papo de física, né? Mas enfim, a única coisa que vocês precisam saber aqui é que frequência faz menção a esse fenômeno aqui. Isso daqui é dito oscilatório, né? Um fenômeno oscilatório. Por que oscilatório? Porque fica oscilando em torno de um mesmo ponto, né? Você vê que ela sobe, desce e depois ela repete esse movimento ad infinitum, né? Então ela está fazendo a mesma coisa, ó. Eu posso até dividir aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tirei uma foto desse pedaço. Mas não é a mesma foto desse pedaço aqui? Então isso daqui é uma sucessão de fotos iguais, né? Então por isso ele é dito oscilatório ou periódico, né? E onde que entra a frequência nessa história? A frequência
ela te diz quantas vezes essa onda oscila em um segundo, né? Então, oscilações por segundo. Ou seja, quem diz que matemática e física não tem nada a ver com música, né? Está redondamente errado. Na verdade, tem tudo a ver. Ou seja, uma nota faz menção a uma frequência e frequência faz menção a oscilações por segundo, né? Então você vê que ela oscilou uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6, por aí vai. Quantas vezes ela vai oscilar em um segundo vai te dizer a frequência, né? Então digamos que a frequência da onda seja de, sei lá, 440 Hz, né? O que isso quer dizer? Que essa onda ela vai fazer assim 440 vezes, né, em torno do mesmo ponto, no período de 1 segundo. Então 440, perdão, 440, tem que ser um zero aqui, oscilações em 1 segundo, né? É isso que quer dizer. Agora, o que quer dizer exatamente uma onda oscilar 440 vezes por segundo? Em outras palavras, 440 Hz. Isso quer dizer exatamente, a gente tem um nome para isso, né? E o nome que a gente dá para isso é Lá. Vocês conhecem muito bem, né? Lá. Do famoso, né? Famoso Dó, Ré, Sol, pulei um, né? Olha só, começamos bem já. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a gente está falando desse Lá aqui, desse camarada. Claro que ele não é só 440 Hz, né? Pode ter outros números também. A gente vai chegar nisso. Mas o 440 ele é especial porque a música ela precisa ser afinada, né? A gente precisa de padrão, senão ninguém vai se entender. Eu vou tocar uma coisa aqui com o meu padrão, e aí depois quando eu for tocar com o Zé ali do lado, que também toca, ele vai ter outro padrão, e aí a gente não vai conseguir se encaixar, vai virar uma bagunça, uma zona de sons que não combinam, né? Então a gente tem uma convenção, né? Uma convenção global, certo? Um pitch, no qual todos acordam, né? Que o Lá vai ser 440. E a partir do Lá, né? Então todo mundo entrou em acordo que o Lá é 440 e a partir disso todo mundo se entende, né? Porque as outras notas, elas seguem como consequência lógica disso daí. Certo? Bom, vamos dar um tempo aqui na física e na matemática. Então a nota é isso, é uma frequência, certo? Aliás, só mais um adendo, né? Então como é que são notas? Pelo menos aqui no violão, né? Isso daqui, a gente estava falando de muitas notas, né? Vamos facilitar a nossa vida, vamos esquecer essas muitas notas e vamos focar só em notas, né? Então... Isso são notas, né? Isso são notas. Notas, né? Não diferente das notas que a gente cantaria. Por exemplo,
certo? A gente consegue cantar elas. A gente consegue executar elas em instrumentos que a gente constrói especificamente com esse propósito, né? Um desses instrumentos é o violão. Agora, perceba qual a diferença entre essa nota e essa aqui. Então, de novo. Né? Parece que tem uma diferença bem grande, né? Alguém que não tenha ainda jargão suficiente para falar sobre essas coisas, tipicamente falaria: ah, esse som aqui é grosso, né? Grosso. E esse som aqui é fino, né? E tudo bem, tudo bem. Você estaria certo, você não estaria errado. Então, o primeiro é dito grosso. O segundo é dito fino. Ok. Mas o que exatamente isso quer dizer, né? Então vamos voltar à questão da frequência. Só um minutinho. Né? Então a corda, a onda, né? A onda sonora, ela está fazendo alguma coisa assim, certo? Por via de curiosidade, na verdade, a onda acústica ela não é transversal, né? Como eu tinha colocado aqui, né? No caso de ser transversal. Ela é longitudinal, que significa que ela faz mais ou menos algo assim, né? Em vez de ela subir e descer, ela vai e volta. Mas fica ruim de desenhar. Então a gente vai fingir que ela é transversal. Ok, então ela está assim, certo? Um som dito grosso, né? Seria um som mais ou menos assim. Estão entendendo? E um som dito fino seria um som mais ou menos assim. Estão entendendo a diferença? Deixa eu colocar melhor aqui. Eu já vou colocar os nomes mais adequados, né? Então a gente está falando, na verdade, de notas graves e notas agudas, né? Então o que está acontecendo no nível físico da coisa? A nota grave, né, está fazendo lento, né? Ela roda poucas vezes por segundo, né? Você pensa uma onda que oscila 30 vezes por segundo, né? Então 30 Hz, né? Que é bem baixo, né? Olha a diferença para aquele lá que eu tinha falado, que oscila 440 vezes por segundo. É bem mais rápido, né? Então uma tá fazendo assim e a outra tá fazendo assim. Calma, né? Então essa é a diferença entre algo que soa assim e algo que soa assim. Essa daqui tá oscilando bem rápido. Essa daqui tá oscilando bem devagar, né? Com poucas oscilações, né? E assim a gente pode modificar o som, né? Então olha só as notas ficando cada vez mais graves. Né? E ficando cada vez mais agudas aqui.
vez mais agudo. E assim a gente consegue estabelecer diferenças. Diferenças de... E aí vem outra palavra. Diferenças de altura, né? Então a altura faz menção a grave, agudo, né? Então aqui vai um aviso, né? A gente está acostumado, coloquialmente falando, né? A gente está acostumado a reservar a palavra alto e baixo, né? Então, alto, baixo, para o que se chama de volume, né? Então a gente fala, a música está muito alta, né? O que isso quer dizer? É só um jeito curto de falar. O volume da música está alto, né? Só que ninguém vai falar, o volume da música está alto. Você simplesmente fala, a música está alta, certo? Acabou, a música está alta, né? A sua mensagem já foi perfeitamente entendida, né? A música está alta. Agora, em música, né, a gente precisa ser mais preciso em relação à terminologia. Então, a gente vai reservar o sentido que a gente usa para essas palavras, para essas duas aqui, grave e agudo, né? Ou seja, a gente pode falar aqui baixo e alto, entende? Seria a mesma coisa, grave, baixo, agudo, alto, né? Então, tudo falando de altura, né? E aí, né, se você quisesse fazer referência ao volume da música, aí você seria explícito, né, no seu modo de dizer. Você está se referindo ao volume, né? Então você usa a palavra volume, exatamente, para não causar esse tipo de ambiguidade, né? Bom, esses são elementos fundamentais, né? Nota é uma frequência, né? E altura quer dizer esse jogo de frequências, né? Então, a cada frequência, né, por assim dizer, não a cada, porque tem infinitas frequências, né? Mas a cada frequência que a gente encontra, a gente dá um rótulo, né? E esse rótulo é a nota, né? Então, a frequência de 440 é Lá, né? Agora, você muda a frequência da nota, a nota muda, né? E você muda a altura da nota. E trabalhando com diferenças de altura, né, você consegue música, né? Então, eu não posso ficar só fazendo isso, né? Seria estranho. Porque não tem diferença de altura, né? Só na mesma altura. Agora, quando eu trabalho com diferença de alturas, né? Já fica mais musical, né? Diferença de altura, é tudo, né? E claro, a gente vai complicando isso daí, né? Então a gente trabalha com mais diferença de alturas ainda. Tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente começa a fazer coisas assim.
aqui, em vez de... O conceito é o mesmo, né? Só que em vez de usar notas simples, né? A gente está usando várias notas, né? O que me leva a um conceito importante em música, né? Lembra dessa palavra aqui? Palavra baixo. A palavra baixo ela é uma palavra multivalente em música, né? Então o que que ela quer dizer? Baixo. Baixo. Pode ser um adjetivo. Pode ser um adjetivo. Nesse caso, ele faz menção a grave, né? Então, por exemplo, as partes mais baixas da música são as partes mais graves da música, certo? Agora, ele como substantivo, não toda hora. Ele como substantivo, né? Ele já vai querer dizer duas coisas. Uma delas é um instrumento musical. Que na verdade é o contrabaixo, né? Ou simplesmente baixo. Além disso, ele pode se referir a uma parte da música. Como assim uma parte da música, né? E a gente vai entrar nessa história agora, né? Normalmente, quando você pensa em música, você pensa em três elementos, né? Você pensa em três elementos, né? Tirando o ritmo aqui, né? O ritmo é um outro elemento, né? Mas eu estou olhando puramente para a parte mais... para a parte que se refere a notas, né? Então a gente vê aqui, vamos analisar assim, né? Baixo, harmonia, melodia. O que querem dizer esses três elementos, né? Bom, eu posso simplesmente tocar para você alguma coisa assim, né? Certo? Então, se tudo der certo, né? Então vai dar para reconhecer essa música, né? Ou seria Yesterday, all my troubles seem so far away. Música famosa aí dos Beatles, Yesterday. Eu posso tocar isso. Só que o que que acontece? Quando eu toco a música desse jeito, só um desses elementos está presente, né? Então tenho melodia, check. Harmonia, não. Baixo, não. Tem algo de errado com isso? Nada de errado, né? As pessoas assoviam toda hora, né? Você pode tocar uma linha melódica sozinha. Isso é música. Claro que é música. Se você pensa num... É
comum a gente aprender flauta, né? Flauta doce, quando a gente é menor na escola, né? A gente aprende umas musiquinhas comuns, né? Tipo aquela do brilha, brilha estrelinha, né? Então, opa, assim, né? Então, novamente, né? Melodia. Vocês podem imaginar isso sendo tocado numa flauta também. Outra, né, que é comum, né? Melodia, né? E, se Deus quiser, reconhecível, né? Então a gente tem esse elemento da música, né? Mas a gente não tem os outros dois. Como é que a gente adiciona os outros dois, né? Então vamos pegar uma música como essa, né? Como é que a gente adiciona o baixo? Vamos tentar adicionar o baixo? O que é o baixo, exatamente, né? O baixo é a parte que dá estabilidade na música, né? Então é importante a gente trabalhar as frequências, né? A gente trabalha as frequências baixas, médias e altas, né? Normalmente, não necessariamente, mas normalmente a sua melodia, que é a coisa que mais marca, né? A coisa que você grava e que você realmente canta, que você reproduz, ela está na parte alta da música. Parte média da harmonia é aquele monte de nota que acompanha, né? Que faz o recheio do bolo, né? E o baixo, né, não é menos importante, né? O baixo ele dá significado harmônico para as coisas, né? Então o baixo ele pode alterar completamente a harmonia. Vamos ver como é que fica. Vamos ver se vocês veem claramente ou ouvem, né, claramente a diferença entre isso e isso daqui. Vamos ver se dá para perceber, né? Ficou melhor, talvez, do que se eu só tivesse tocado isso? Bom, agora, na nossa queridinha asa branca aqui, a gente acabou de adicionar um elemento, né? Baixo. Então agora a gente tem a melodia e o baixo. A melodia, ela é obviamente muito importante, né? A melodia é a digital da música, né? É a principal ideia, né? É aquilo que as pessoas recitam, é aquilo com a qual elas se familiarizam, né? Então, você esperaria alguém que fosse cantar Asa Branca para você, você esperaria que alguém fizesse isso. E não que fizesse isso.
absolutamente nada sobre a música, né? Não te diz, mas isso tem tanto o propósito de encher a música na parte baixa, né? Olha como o som fica mais cheio, né? Ele fica menos solitário, né? Fica menos solitário, né? Então, o baixo, ele é responsável por dar movimento à música, né? Por dar progressão. Então ele tem a sua função aí muito importante acompanhando a melodia. Agora, no nosso quebra-cabeças aí, o que está faltando? Harmonia. Então a harmonia não é o recheio. É aquele monte de nota que você deixa entre o baixo e a melodia, né? Então do que eu estou falando? Estou falando de algo mais ou menos assim, né? Só melodia. Melodia com baixo. Agora, vamos tentar juntar melodia, baixo e harmonia, né? Então, a música acaba ficando mais bonita, né? Ou assim, né? Aqui, posso pegar aqui? Então, o que eu tô fazendo, né? Ali, na primeira vez, eu só tinha adicionado notas, né? Agora aqui, eu utilizei de um artifício, né? A gente chama de contraponto, né? É um assunto bem legal também. E faz parte do conceito de harmonia, né? Duas melodias se harmonizando, né? A harmonia ela pode ser tratada de maneira meio em blocos, assim, né? Então tudo que eu estou fazendo é enchendo aqui o acorde para ficar embaixo da melodia. Poderia fazer mais assim. Poderia pegar aqui. Pegar aqui. Então estou enchendo aqui um monte de coisa debaixo da melodia. Um monte de coisa embaixo. Vou pegando aqui, né? Ainda pegando aqui.
Posso encher como eu quiser, né? Você pode fazer isso, né? Ou você pode deixar a harmonia ser uma consequência de linhas melódicas, né? Então você faz a melodia, né? Que é aquilo que fica na sua cabeça, e você faz outra melodia, né? De tal maneira que você tem uma linha aqui, que é a sua melodia 1, ou seja, principal, né? Melodia 1, principal. E você faz outra linha, que é a melodia 2, né? Secundária. Então veja se dá para sacar, né? Então a asa branca vai assim, né? Enquanto a outra melodia que está por baixo faz lá. Na verdade é lá, 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 lá. Você vê que eu estou fazendo exatamente no mesmo ritmo da melodia que vocês conhecem, mas não é a mesma coisa, né? Então, tocando só a melodia secundária, né? Tocando só a melodia primária. Agora tocando as duas juntas. Aqui, né? Então você vê que elas se misturam muito bem, né? E se eu for misturando mais melodias, não necessariamente tem que ter duas, né? Posso ter mais. Então, a junção, né, das notas dessas melodias, né? Essas melodias que estão em contraponto, elas fazem harmonia também, né? Então, a gente acabou de adicionar o nosso último elemento que faltava, né? Vou botar esse aqui. Nosso último elemento que faltava, que era a harmonia. Então a gente tem todos os três. A gente tem uma música completa, né? Então, espero que essa parte tenha ficado clara, né? A harmonia, ela diz respeito a tudo que está entre as duas coisas, né? Então, baixo, grave, a melodia lá no alto e a harmonia aqui, né? Aqui. Preenchendo o espaço vazio entre as duas coisas, né? E aí você começa a criar melodias assim.
certo? Começa a criar coisas assim, completas, né? Então, baixo, harmonia e melodia. Bom, esse é um princípio básico de música, né? Espero que tenha ficado entendido. Agora, a pergunta que fica é, tá, melodia, eu acho que qualquer um, em maior ou menor capacidade, né? Não tô dizendo que é para ficar uma coisa maravilhosa, coisa de Beethoven, né? Mas melodia em maior ou menor capacidade, todo mundo tem uma certa noção, né? Todo mundo consegue cantar uma melodia que conheça, né? Ou até mesmo inventar uma melodia, né? Vou fazer um teste. Vamos inventar uma melodia. Vou pegar alguma coisa aqui. Um sol mesmo, né? Vamos cantar alguma coisa que nunca ninguém fez na vida? Não é muito difícil, né? Pronto. Em coisa de 20 segundos, a gente conseguiu aqui fazer uma melodia do nada, em cima de uma harmonia, né? Então, as notas elas estavam preenchendo esse vácuo, né, que a minha voz deixa. Eu estou cantando aqui, né? Mas as notas estão solitárias, né? Então elas precisam de alguma coisa que dê movimento para a melodia, né? E aí o violão está cumprindo esses dois papéis, né? Está fazendo a harmonia. O baixo também, né? Tudo junto. Pronto, né? Fizemos uma melodia. É meio que intuitivo isso, né? Essa questão melódica. Mas eu imagino que provavelmente seja muito mais difícil pensar nas outras coisas. E como é que eu faço o resto? Eu chego aqui, deixa eu pensar num baixo, pom, 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 alguma coisa assim, né? Não. Essa parte aqui ela pode ser bastante intuitiva, né? No entanto, essa parte aqui ela necessita de estudo. Ela necessita de estudo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui, né? A gente vai tentar dar uma introdução legal para esse tipo de coisa. Vocês podem ter percebido que eu toquei coisas aqui. Que coisas. Esses acordes que eu selecionei, eles não eram exatamente aleatórios, né? Eu escolhi acordes que combinassem com o que eu estava pensando, né? E vice-versa, eu também comecei a pensar em coisas que combinassem com o que eu estava tocando, né? Eu não posso simplesmente cantar qualquer coisa, né? Não faria sentido, né?
lá, do, lá, re, lá, re, não. Né? Não funciona. Lá, ra, ra, re, ra, e, lá, né? Não posso. Quer dizer, alguém pode dizer, ah, mas você tá cantando desafinado, né? Sim. Tirando a minha desafinação natural, né? Porque a minha voz não é muito boa, eu não sou cantor, né? Só tô fazendo um papel aqui, né? Mas assim, tirando isso, tá um tanto quanto desafinado, talvez, né? Mas o que quer dizer exatamente esse desafinado, né? É nisso que eu quero chegar. Desafinado. O que quer dizer isso? Desafinado em relação a quê? O que diferencia o canto afinado, que era isso daqui, né? Laridão, laleradão, bibaridão, netaridão, disso daqui. Então o que eu tô cantando? Eu tô... Tá feio, né? Mas eu estou cantando notas do violão, né? Não é? Estou cantando notas do violão. Então o violão está desafinado, né? O violão não está desafinado, né? Na verdade, o que está acontecendo? Eu estou escolhendo, de propósito, as notas erradas. Tem notas erradas e notas certas. Não é uma questão de cantar desafinado, né? A palavra desafinado, ela remete à afinação, né? O que é afinação? Remete de volta àquilo que eu tinha falado sobre o Lá 440, né? Então, se você não está seguindo o padrão, você está desafinado, certo? Então, por exemplo, esse som aqui soa bonito, né? Agora, se eu fizer isso daqui, na verdade, acaba soando muito bem, né? Acaba soando como um sol com sétima maior. Agora já começa a ficar ruim. Ai, meu Deus. Eu tô tocando exatamente a mesma coisa que eu tava tocando. Isso quer dizer que o som tá desafinado. Essa nota, ela tem que soar como essa. Voltou a soar bem. Voltou a soar bem. Então, estar desafinado significa que você não está ajustando as frequências ao padrão, né? Então, por exemplo,
você toca, o Lá é 440 Hz, né? Então, seu instrumento está afinado de acordo com essa afinação, direitinho, usando o padrão. Mas aí o seu Lá está em 430 Hz, né? Então, o seu A vai soar fora. Vai soar fora. Ou seja, em outras palavras, desafinado, né? Desafinado. Agora, eu posso cantar perfeitamente afinado e soar horrível, né? Porque eu estou cantando perfeitamente afinado as notas erradas, certo? Beleza, mas isso nos leva à pergunta: quais são as notas erradas? Por que haveria notas erradas? Por que todas as notas não são certas? Bom, pelo mesmo motivo que eu não posso falar aqui um monte de palavras. Não posso falar casa, livro, guitarra, beterraba, Beatles, casaco. Que mensagem que isso te dá? Isso é só barulho. Barulho. Então, se você usar todas as notas que você tem, você só está produzindo barulho, né? Mesma coisa, você não está transmitindo nenhuma informação interessante. Bom. Daí vem o seguinte. A gente tem um conceito, que é o conceito de escala, né? Conceito essencial. Essencial. A escala nos diz basicamente que nota que a gente vai usar, né? Quais são as notas certas, não é? São as notas certas. E quais são as notas erradas? As notas erradas serão, em teoria, as notas que estão fora da nossa escala. É assim que a gente guia a nossa mente em relação à melodia, né? Então você vê, quando eu toco alguma besteira para vocês aqui, aleatória, então, por exemplo, assim, 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 tudo isso daqui que eu estou fazendo eu estou seguindo um esquema, né? Um esquema de possibilidades. Se eu não seguisse esse esquema de possibilidades, eu tocaria algo desse jeito. Tentei dar uma emoção aqui, como se eu estivesse tocando alguma coisa que fizesse sentido, mas acho que deu para entender que nada disso fez menor sentido, né? É tipo, que diabo você tá tocando? Exatamente, que diabo que eu tô tocando? Nada,
um bando de besteira, né? Um bando de besteira. Isso não faz o menor sentido. Agora, em vez de tocar isso, eu posso tocar isso daqui. Agora, se isso deu certo, né? Então, agora isso fez um pouco mais de sentido, né? Um pouco mais de sentido. Porque agora eu estou limitando as minhas escolhas, né? Eu não estou trabalhando mais com todas as notas que eu tenho aqui no violão, certo? E trabalhando com um conjunto limitado de notas. Agora eu já estou trabalhando com um conjunto limitado de notas. A esse conjunto a gente dá o nome de escala, né? O estudo de escalas é um estudo muito antigo, né? Mete lá os gregos, né? Que ficavam brincando com cordas, né? E frequências. A escala básica. Escala básica todo mundo conhece, né? Não com esse nome chique. Escala maior natural. Não com esse nome chique, mas ainda assim eu suponho que vocês conheçam, né? A gente aprende quando criança. Então, a gente canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente canta essa musiquinha, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Né? Que, claro, pode ser executada também no violão. Pode ser executada aqui. Agora, o que acontece? Essa última nota aqui, na verdade, ela é a mesma que a primeira. Né? Como assim? Parece diferente, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Dó.
Não é a mesma coisa, né? Dó, 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 dó. Mas na verdade é, né? Lembra da história que eu falei? Na verdade, lá 440 não era o único número que o Lá teria, né? A gente não chamaria de Lá só esse daí, né? Isso daqui é só para a gente ter a referência. Na verdade, a gente pode chamar qualquer número desse tipo onde n é um número qualquer, né? Número par, né? Pode chamar qualquer número desse tipo. Um Lá. Então, por exemplo, se a gente escolher n igual a 2, então isso aqui vai ficar 2 vezes 440, que é igual a 880. Isso aqui é um Lá. A gente também pode escolher frações, né? Frações pares. Então, 1 sobre 2 vezes 440 vai ficar o quê? 220, que é um Lá. Certo? Isso vem de onde? Isso vem da ideia de que quando a gente dobra uma frequência, né, ela parece a mesma. Ela parece uma versão mais aguda da mesma coisa. A diferença entre cantar ou cantar essa voz pateta aqui, né? A diferença entre cantar essas duas coisas. Vocês não percebem isso como a mesma música exatamente, não mudou nada, mas mudou, né? Mudou que eu estou cantando, entre aspas, grosso, na outra estou cantando, entre aspas, fino, né? Mas você não ouviria essas duas coisas e pensaria, nossa, são músicas completamente diferentes, né? Você fala, é a mesma música. Obviamente você está cantando a mesma coisa as duas vezes, só com um detalhe diferente. Bom, no violão, em qualquer outro instrumento, não seria diferente, né? Eu posso fazer. Eu posso fazer. Aqui. Eu posso fazer aqui. Fica bem grave, né? Mesma coisa. Mesma música, né? Agora, uma é uma versão grave da outra. Por quê que parece a mesma coisa? Porque as notas estão simplesmente duplicadas ou quadruplicadas, né? Ou octuplicadas, certo? Aliás, eu escrevi par ali, vocês me perdoem, era para ser potência de 2, não era para ser par, né? O que acontece? Você pega uma frequência, você dobra ela, você tem a mesma frequência. Você dobra ela, você tem... Aliás, a mesma frequência, claro que não, né? Vamos ser mais específicos. Você pega uma nota que está associada a uma frequência, né? Você pega essa frequência e multiplica por 2. Você tem a mesma nota. Aí você pega essa frequência multiplicada por 2 e multiplica por 2. Você tem a mesma nota. Multiplica por 2, por 2, por 2. Você tem a mesma nota. Ou pega essa frequência e divide por 2, você tem a mesma nota. Pega essa frequência e divide por 2, você tem a mesma nota. Pegaram a ideia? Por isso que eu falei potência de 2, né? Então, na verdade, o jeito certo, né? Que deveria ter escrito, é algo assim, né? Então, minha nota é representada por 2... frequência vezes 2 elevado a n. Agora sim, né?
onde n é um inteiro, né? Então, usando a notação formal matemática aqui, né? Onde n é um inteiro. Bom, então sendo assim, né? Posso escolher n igual a 0. Então vai ficar f, né? Minha frequência. Vou escolher n igual a 1. Então vai ficar 2f, né? Escolher n igual a menos 1. Então vai ficar f sobre 2, né? Aqui eu já estou invadindo para a área da matemática, né? Mas enfim. É isso aí. Bom, por que eu estou falando isso? Escala, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa nota é a mesma que essa, né? Então, você vê. Quando eu faço a musiquinha aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá começando a ficar muito agudo para mim. Essa nota. Essa nota é a mesma que essa. O que acontece é que essa nota aqui, se eu não me engano, tá em 260 Hz. Que seria o Dó médio, né? Não, o Dó médio é esse daqui, que é 260 Hz. Então isso daqui é 260, 261, né? Eu acho que vai ser mais preciso. Se isso daqui é 261, que é o Dó médio, esse Dó aqui seria 200, vamos arredondar para 260, né? Então, se o Dó de cima é 260 Hz, quanto que é esse Dó aqui? Divide por 2, 130 Hz. Simples assim. Simples assim, né? Mas eles acabam sendo a mesma nota, né? Então, do mesmo jeito que eu posso cantar Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eu posso começar daqui Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E aí, cada vez mais agudo, até você não conseguir ouvir mais tão agudo, né? Ou não conseguir cantar mais, que é mais provável, né? Então, pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Essa é a ideia das frequências duplicadas, né? Do mesmo jeito, eu poderia dividir aqui mais uma vez, né? Chegar em 65, né? 65 é a metade. E começar do Dó 65 Hz, né? E construir a escala a partir daí. Do mesmo jeito funciona, certo? Bom, agora que escala é essa, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vamos dar uma pausa na escala e falar primeiro, né? Se a gente está falando de escala, de notas certas, vamos falar de tudo. Eu disse para vocês que tocar todas as notas é tipo falar um monte de palavra aqui aleatória, né? Não faz muito sentido. Isso não passa uma mensagem. E música, em muitos aspectos, música é uma linguagem, né? É paralelo, é análogo à linguagem. Uma linguagem, só que uma linguagem musical. É uma linguagem não verbal. Agora, na nossa língua portuguesa, a gente tem muitas palavras, né? Milhares de palavras. Em música a gente não tem tantas palavras, por assim dizer. Na nossa convenção atual, a gente tem 12, né? São elas, essas daqui. Se alguém contou, deve ter chegado em 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente... Normalmente a gente cresce pensando que na verdade são 7 notas, né? A gente ouve muito isso, que são 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na verdade, o número correto de notas é 12.
São 12 notas. Doze notas. Bom, por que se fala em 7 também? Porque, na verdade, aquilo do que se fala é da escala, né? A gente não está falando de todas as notas disponíveis, mas sim da escala mais básica, né? Que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Justamente, na verdade, só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Apesar de a gente cantar até aqui. É a escala que te oferece as notas certas, né? Por assim dizer. A gente está chegando no detalhe que importa aqui. Essa tal das notas certas, né? Então são 12 notas. Agora, se eu ficar tocando essas 12 notas a esmo, né? Então não vai haver sentido. Claro, se tiver alguém aí mais musicalmente inclinado ou estudado, né? Essa pessoa talvez possa falar que eu estou mentindo, né? Que na verdade dá para você usar todas as 12 notas de uma maneira significativa. E realmente dá. Realmente dá. Né? Então, mas aí vai exigir mais detalhes, né? Claro que eu posso fazer aqui, né? Pegar aqui um Sol, Fá sustenido, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Dó sustenido, Dó, Si, Si bemol, Lá, né? Posso pegar um Sol sustenido. Então, posso usar tudo. Usei tudo, né? E fica musical. Mas aí já são outros 500, né? Já são outros 500. Por enquanto, a gente vai focar no não faz sentido, né? Você tem jeitos de fazer isso fazer sentido, só que mesmo com esses jeitos, a gente não tá nesse mundo exatamente. A gente está usando partes desse mundo em lugares estratégicos, né? E na verdade a gente está focado num mundo menor, que é o mundo das escalas. Então são 12 notas. Gravem isso. Agora, são 7 notas certas, usualmente, né? Sempre colocando aqui com aspas. Agora, a gente pode usar essas notas certas a nosso bel prazer. Né? Então, claro que a gente não vai ficar usando elas da seguinte maneira, né? A gente não vai ficar usando assim, né? Então. A gente tem esse conjunto, a gente aprende a escala na ordem, só para aprender, né? No momento que você aprendeu a digitar a escala, né? Agora você pode fazer o que você quiser com ela. Então, ó, já não tem mais nada a ver com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Opa. Cadê o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Eu estou usando as notas que estão aí, né? Não estou usando nenhuma que não esteja aí. Então,
E aí, por 2 vezes, eu usei notas fora da escala. 2 vezes, né? Talvez você ainda, quer dizer, provavelmente a maioria, né, não está em condições de identificar. Mas eu usei 2 notas erradas, né? Então, totalizando 9 notas aí, né? Mas eu foquei aqui, né? Então, aquilo que eu falei. Eu foquei aqui. Isso daqui é tipo um pulo, né? Opa, pulei ali fora, né? Usei uma nota fora. Usei uma nota fora num momento específico, num contexto específico, né? Agora o meu foco está aqui. O que acontece? Se eu tocar aqui uma progressão dessas notinhas, você nunca vai errar se você estiver dentro da escala. Então experimenta. Aliás, um exercício importante, né, nesse momento para vocês é aprender a cantar a escala, né? Isso aqui a maioria de vocês deve conhecer, mas provavelmente vocês não sabem cantá-la direito, né? Não é para virar cantor, né? Ninguém aqui, eu acho, quer virar cantor. Se quiser, vai em frente, né? Mas a maioria eu acho que não. Agora, é interessante você saber cantar a escala para você ter o feeling do negócio, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, tendo aprendido a cantar a escala, se você ouvir essa progressãozinha aqui, qualquer nota que você cantar vai estar certa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó. Mi, Fá, Sol, Mi, Sol, Lá, Sol, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó. Si, Dó, Sol, Si, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré, Dó. É Dó, Si, Dó, Ré, Mi. Alguma coisa assim. Então, vocês viram? Agora que eu não estou simplesmente cantarolando, agora que eu estou exatamente cantando o nome das notas, né? Fica mais fácil de compreender a questão de que eu estou usando notas previamente, aliás, não previamente escolhidas, né? As notas eu estou improvisando, mas dentro de um conjunto limitado que foi previamente escolhido, né? Então é como se você pegasse um saco, né, de bolinhas, certo? Do saco você pega a bolinha que você quiser, mas você não pode pegar bolinhas fora do saco, né? Não pode pegar as outras bolinhas que estão ali na mesa, né? Você escolheu o saco e vai ficar com isso, claro, como eu disse. Depois que você aprender o gingado da coisa, aí sim você vai poder roubar umas bolinhas lá da mesa, né, que não estão no saco. Mas por enquanto, a história é: enquanto você pegar as bolinhas do saco, né, você nunca vai estar errado, né? Você nunca vai estar errado. Não tem como errar, né? Você sempre vai estar. E aí já vem a terminologia, né? Dentro do tom. Então, na verdade, voltando naquela história lá, daquele jeito que eu estava cantando errado, na verdade, não é que estava desafinado, né? Não é que estava desafinado, mas sim fora do tom. O que significa estar fora do tom é a mesma coisa que dizer que as notas estão fora da escala, né? Então, seu ouvido ele já está muito acostumado. Mesmo que você não tenha estudado música, né? Você foi exposto à música. E tendo sido exposto à música, o seu cérebro tem uma série de expectativas, né?
expectativas baseadas em cima disso, né? Seu cérebro conhece a escala, seu cérebro sabe identificar alguma coisa que saiu da escala, né? Só fazer o teste, claro. Vê aí, a hora que alguma coisa sai da escala. Não esperava isso, né? Ó, aqui também. Meio fora, né? Você percebe na hora, não é? Não funciona. Então, na hora seu ouvido fala, opa, errou, né? Errou. Porque seu ouvido já está acostumado a ouvir a escala. Então, quando você ouve alguma coisa fora da escala, não só fora da escala, mas fora de contexto, né? Porque eu já demonstrei que você pode tocar coisas fora da escala que façam sentido, né? Mas em lugares estratégicos, né? Com consciência. O seu ouvido consegue perceber muito bem quando alguém toca alguma coisa fora da escala e sem local estratégico, né? Consegue perceber muito bem. Então, na verdade, a ideia que a gente está falando não é de algo desafinado, mas algo fora do tom, certo? Agora, vamos chegar nisso mais fundo. Primeiro, vamos falar de todas as notas. Agora que a gente já mencionou as escalas. Aliás, escala é só um nome para um conjunto de notas. Só isso, nada mais, né? Então, sendo assim, todas as notas também é um conjunto, né? O conjunto de todas as notas que a gente tem disponíveis. Esse conjunto em si é uma escala também. Só que não uma escala que você vai usar musicalmente, assim. Você não vai usar que nem a escala natural. Você pode ficar dentro da escala confortavelmente, todas as notas estão certas, né? Essa é uma escala que só organiza as notas que a gente tem. E que notas são essas, né? Então, lá vem a nomenclatura. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e finalmente Si. Agora a notação comum dessas notas, na verdade, é a seguinte, né? Vamos fechar aqui. É assim. Dó. Dó sustenido. Vou fazer mais bonito, né? Dó sustenido. Ó, acabei copiando. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. E finalmente Si, né? Essa é uma notação mais conveniente para o nome das notas, né? Então, cada sílabazinha dessas vai estar associada a uma letra, né? C para Dó, D para Ré, F para Fá, né? As mais fáceis de gravar provavelmente são Fá, porque a inicial coincide com a letra que
que representa a nota, né? E Lá, né? Não porque a inicial coincide, mas porque Lá e A são relativamente próximos, né? Tem A na palavra Lá. Fica mais fácil, né? De restante é familiaridade, né? É costume. Vai vendo e quando você vê, já ficou bem fixo na cabeça, né? Na mente. A esse conjunto de notas, a gente dá o nome de escala cromática. Escala cromática. A escala cromática nada mais é do que uma escala que reúne todas as notas que a gente tem, né? Então, conforme eu já toquei para vocês, vou tocar mais uma vez. Nada mais é do que essa escala aqui. Esqueci uma, né? E voltando também. Então são todas as notas, né? Não tem outras notas que a gente consiga usar num instrumento dito temperado que não sejam essas, né? Essas são as notas oficiais, né? Então vamos dizer aqui, notas oficiais. Se vocês voltarem lá, pensarem comigo na questão da definição de uma nota, eu falei que definia uma nota, né? Na verdade eu disse que era um pouco mais complicado do que aquilo, né? Mas, de maneira simples, uma nota é uma frequência, certo? E uma frequência é uma nota. Então se eu tenho uma frequência sonora, eu tenho uma nota. Agora, claro que não é bem assim, né? Porque se a gente definir uma nota como uma frequência, então tudo é uma nota, né? Então você tem infinitas notas, né? Você tem 260 Hz é uma nota, 260,1 é uma outra nota, 260,2 é uma outra nota, 260,00002 é uma outra nota, e aí? Onde é que você vai parar? Primeiro que, para diferenças muito pequenas de frequência, seu ouvido já não consegue mais diferenciar as duas coisas. Segundo que, com muitas opções muito próximas, né? Então, o que aconteceu foi convencionado, né? Convencionado em dividir uma faixa de frequência. Então lembra que eu falei que uma frequência quando dobrada dá a mesma coisa que era antes? Então eles pegam essa faixa de frequência, né? Então de uma nota até ela mesma, só que dobrada, e dividem essa faixa, né? Você pega aqui uma faixa, uma nota, e essa nota dobrada, né? Que é a mesma nota. E você divide essa faixa de que maneira? Divide em 12 partes. E é isso, né? Dividiu em 12 partes, em 12 passos, certo? E aí você tem as nossas 12. Né? As nossas 12 notas. Em teoria, eu poderia ter mais? Sim, em teoria, eu poderia ter mais do que 12 notas.
Existem sistemas com mais de 12 notas? Existem, né? E é particularmente comum em cultura musical oriental, né? Então, a música da Índia, né? A música da China, eles usam o que é chamado microtons, né? Então, microtons são faixas entre duas notas oficiais, né? Então, por exemplo, algo que fica aqui nesse meio, né? Algo que está entre um Ré e um Ré sustenido, né? Você poderia entender que é tipo um Ré desafinado, ou um Ré sustenido desafinado, alguma coisa assim. É claro que desafinado depende de intenção, né? Se você está querendo essa nota, então ela não está desafinada, né? É só para aproximar o conceito. Bom, a escala cromática é essa, voltando, né? O que a gente faz na busca de escalas é buscar um conjunto de notas, né? Um subconjunto dentro desse conjunto, certo? Um subconjunto que seja mais fácil de trabalhar. No caso, o que a escala faz? Ela pega isso daqui. E não é coincidência que a nossa escala, ela pega todas as notas que não tem esse símbolozinho, né? Essas notas são ditas naturais. Não à toa, a nossa escala é uma escala natural, né? Esses daqui são acidentes. Acidentes são notas com símbolozinho, de maneira simplificada, ou sustenido ou bemol. Agora, qual é o lance desse sustenido e bemol? O lance é o seguinte. Lembra que essa faixa entre uma nota e ela mesma está dividida em 12, né? 12 passos equivalentes. Está dividido em 12. Então, a gente já tem nome para 7 dessas notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O que a gente faz é nomear essas notas restantes, que são 5, né? No caso, falta 5 para 12, como consequências das outras notas, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, vamos falar de distância entre as notas, né? A menor distância entre uma nota e outra é essa distância aqui. A gente tem um nome para isso, né? A gente dá o nome dessa unidade de distância, meio tom. Ou, né, semitom também serve. Justo. Agora, claro, a gente pode ter vários, né? A gente pode ter meio tom, a gente pode ter um tom inteiro, né? Um tom e meio, 2 tons, por aí vai, né? A menor distância entre as notas oficiais, lembrando, né, que eu tinha colocado aqui as notas oficiais. Então a gente não está falando de microtons, né? Microtons não existe aqui no nosso universo por enquanto. Então a menor distância entre duas notas é de meio tom. No violão, isso é simbolizado como? Por casas, né? Então, vocês estão vendo que o violão é dividido em casas, né? Pega só uma nota, esquece as outras, pega só uma corda aqui. Você tem aqui. O que acontece quando eu ataco essa corda? Ela soma a frequência, que no caso é a frequência relacionada à nota Mi. O que acontece se eu aumentar a casa aqui? A frequência aumenta.
frequência aumenta. Vai ficando mais agudo, né? Ou na linguagem mais leiga, vai ficando mais fino. E aqui vai ficando mais grosso, né? Essa distância aqui, entre uma casa e outra, a gente diz que a distância entre as notas, né? A gente diz que a distância entre as notas é de meio tom. Quando elas estão a uma casa de distância, né? Se elas estão a 2 casas de distância, então 1, 2. Então a gente diz que a distância entre essas notas é de 1 tom. Se eu já tenho que andar 3, 1, 2, 3, então a distância é de 1 tom e meio. E por aí vai. 2 tons. E por aí vai. Assim a gente consegue medir a distância entre as notas, né? Distâncias muito grandes, né? A gente poderia contar a distância de cá até aqui, por exemplo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então são 15 meios tons, ou seja, 7 tons e meio, né? De distância entre as duas notas, certo? Bom, essa é a questão do tom, né? Agora, voltando no sustenido, o que o sustenido faz? Ele pega a nota original, né? Então, Dó. Dó ele soa com uma certa frequência. Ele pega essa nota e faz o que com ela? Sobe, né? De quanto? Meio tom. Faz sentido, né? Então, se a gente tem aqui, lembra da escala? Dó, Ré, Mi. Quantas notas a gente tem aqui? 3, né? Vamos focar só nas duas primeiras. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Vou pegar aqui numa corda só para vocês verem a distância entre o Dó e o Ré. Dó, Ré. Qual que é a distância? Vocês estão vendo aqui? Olha a diferença entre as casas. Quanto que eu tenho que andar? Tem que andar 1, 2, né? Ou seja, significa aí que eu tenho um acidente entre o Dó e o Ré. Entre o Dó, aliás, eu vou escrever já em cifra, para vocês ficarem acostumados. Entre o Dó e o Ré, existe alguma coisa aqui. Aí você pensa, tá bom, vamos dar um nome para essa coisa, né? Qual que é o nome que a gente vai dar para essa coisa? Bom, vamos dar nome de acordo com as notas vizinhas, né? O Dó tá aqui, o Ré tá aqui. Essa nota tá no meio. Ela está acima ou abaixo do Dó. Lembrando que acima e abaixo não se refere a uma condição física, né? Então aqui é cima e aqui é baixo. Não é assim. A gente está falando de som, né? A gente está falando de altura acústica. Então a gente fala que isso daqui é alto, isso daqui é baixo, né? Então isso daqui está em cima, isso daqui está embaixo. Entenderam? Então é nesse sentido. Então quem está acima, por exemplo, dessa nota aqui, quem está acima? Essa nota está acima dessa nota, porque essa nota é mais alta do que essa nota aqui. Entenderam? Dito isso, essa nota do meio está acima ou abaixo do Dó? Tá acima, né? Quão acima? Meio tom. Então a gente vai se valer do
do símbolo sustenido para fazer essa nota chegar nessa. A gente simplesmente coloca sustenido aqui. Então o Dó, ele deixa de ser o Dó e passa a ser a nota que está entre o Dó e o Ré sustenido. Pronto, batizamos a nota. Você tem um Dó aqui, um Ré aqui, um Dó sustenido aqui. É simples assim, não tem mistério nenhum. Agora, a gente pegou a nota com base na nota de baixo, não é? A gente fez a nota de baixo subir e alcançar a nota do meio. A gente poderia ter feito ao contrário? A gente poderia ter pegado a nota de cima e feito ela baixar para chegar no meio? Poderia, claro, sem problemas. No caso, a nota muda de nome, né? A gente se vale de um outro artifício. Então, se o sustenido, perdão, tem essa propriedade, então o bemol vai ter a propriedade contrária, né? O sustenido, ele pega a nota e joga ela para cima, né? Deixa ela mais aguda. De quanto? De meio tom. O bemol, ele pega a nota e deixa ela mais grave. De quanto? Também de meio tom. Bom, mas agora eu troquei a referência, né? Em vez de chamar a nota pela nota de baixo, né? Agora eu vou chamar ela pela nota de cima. Ou seja, qual que vai ser o nome da nota? Ré bemol. No caso, a convenção da escala cromática é qual? É a de que, se você está em sentido ascendente, ascendente quer dizer o quê? Subindo. E subindo quer dizer o quê? Ficando mais agudo, mais fino, lembra, né? Então você vai usar sustenidos, né? Você pensa Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, por aí vai, né? Se você está em sentido descendente, então lembra que é um ciclo, né? Essa história aqui vai acabar onde? No Si e depois vai achar um outro Dó, que é igual a esse Dó, só que 2 vezes mais agudo, né? Se a gente começasse desse Dó, que é 2 vezes mais agudo, e voltasse, o que a gente ia fazer, né? Então a gente está no sentido contrário aqui. Então Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, errei. Sol bemol, Fá, Mi, né? Depois do Mi vem Mi bemol, né? Doideira. Mi bemol, Ré, Ré bemol. E por aí vai, né? Tudo aqui. Aqui a gente está voltando, né? A gente está partindo de cima e descendo. E não partindo de baixo e subindo. Certo? Essa é a convenção. Muito simples. Essa questão de nomenclatura. Sem mistério. Voltando, então, para a escala, né? De onde que essa escala surgiu? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ela surgiu de observações, né? De observações. Partindo do princípio que nem todas as notas soam bem, né? Num conjunto, né? Esse conjunto ele precisa ser refinado num conjunto menor que me dê propriedades boas, né? Propriedades melódicas interessantes, né? E esse conjunto é esse, né? Vamos analisar uma coisa. Vamos analisar a distância entre essas notas. Qual que é a distância entre o Dó e o Ré? A cola já está aqui para vocês, né? O Dó
Entre o Dó e o Ré tem uma nota. Então a distância entre essas duas notas naturalmente tem que ser de quê? De um tom. Bom, entre o Ré e o Mi também tem uma nota, né? Então é meio tom, um tom também. Ok, entre o Mi e o Fá, entre o Mi e o Fá não tem nenhuma nota entre essas duas notas. Logo a distância é de meio tom. Entre o Fá e o Sol existe uma nota, ou seja, é um tom. Entre o Sol e o Lá também existe uma nota, ou seja, um tom. Entre o Lá e o Si também existe uma nota, é um tom. E se a gente completasse com o Dó aqui, a gente acharia que aqui é meio tom, né? Entre o Si e o próximo Dó, que é 2 vezes mais agudo que esse primeiro Dó, existe meio tom de distância, certo? Isso daqui que eu tô falando não é à toa, é muito importante, né? Isso dá uma fórmula pra gente, uma fórmula muito importante. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Né? Isso daqui é uma fórmula muito importante sobre a qual a gente vai tratar provavelmente na próxima aula, né? É uma fórmula que basicamente descreve a nossa escala natural maior, né? Agora, como assim descreve? A gente já não sabe a escala. A gente não sabe que a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou, na verdade, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ela é, né? Só que aí a gente vai entrar numa coisa muito importante chamada tom, né? E descobrir que, na verdade, não tem só um jeito de tocar essas escalas, né? A gente pode tocar. Mas a gente também pode tocar. Não é? Fica a mesma coisa, não fica? Ok. Bom, fica a mesma coisa, né? Também a gente pode tocar aqui, né? Agora aqui não é simplesmente uma questão de é a mesma coisa, só que mais aguda. Não, aqui a questão é não é a mesma coisa. Não são as mesmas notas. A gente está tratando de outras notas. E, no entanto, a musiquinha é a mesma, né? Então eu quero que vocês gravem esse pensamento, né? As notas são diferentes, mas a música é a mesma. Como isso é possível? Então eu já deixo aqui para vocês. Vou tirar essa formulinha, a gente vai rever isso depois. O que faz uma música, né? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês hoje. O que faz uma música? Dica, não são as notas, né? Não são as notas. E, no entanto, é o quê? É por isso que eu estava falando disso. Distância entre as notas. É a distância entre as notas. Essa é a impressão digital da sua música, né? Então a música não é identificada por notas. Você não pode dizer, eu criei uma música aqui, que é Dó, Fá, Mi, Dó, Fá, Mi, Dó. Dó, Fá, Mi, Dó. Pronto. Música curta, simples. Dó, Fá, Mi, Dó.
Aí um outro cabra vem e me fala, eu fiz uma outra música aqui, é uma música diferente da sua, que na verdade é Ré, Sol, Fá sustenido, Ré. Você pensa, pô, logicamente é uma outra música, né? São notas diferentes, mas na verdade uma música é assim. E a outra música é assim. É a mesma coisa. Você não fez outra música. Você fez absolutamente a mesma música, com outras notas. Bom, a gente vai falar mais disso, né? Isso tudo vai ficar bem claro, mas eu só queria deixar o questionamento, por enquanto, né? Pra já ir matutando aí na cabeça, né? E pensando nessas coisas, que eu acho bem divertido ficar considerando essas coisas, né? Bom, enfim, por essa leve é só, e a gente se encontra aí na próxima aula. Muito obrigado.